Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Agora vocês vão trembar. É? Em qual? Não muda nada. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida
chegar no topo e saber que vencer. É sobre estar, sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. É saber se sentir infinito no universo tão vasto, bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada gesto que ele põe. Ela sobre acreditar. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre mais. Tudo é quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Vou cantar agora assim para casa assim, tá? Aqui nessa casa eu me encontrei, entrei e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e aguarda, paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus,
Chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando as lágrimas dos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. Toda a casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Raridade, tá bom? Essa aqui? Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a paz de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar.
se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Alô? Bom? Tá bom. Acho que tá. Ótimo. Então, começando aí a agradecer as meninas, né? Porque eu estou vendo ali que ela já tem outro compromisso, né? Quando entra nessa fase aí de cantora, meninas, não é fácil, não. Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada. Muito lindas, né? É uma apresentação linda. E principalmente quando consegue assim, né? Unir o pai, as meninas, a mãe acompanhando, a reunião familiar. E a gente vai colocando já desde cedo no coração dessas crianças a importância de Jesus em nossa vida e a modificação necessária que, às vezes, sem perceber, a gente já vai fazendo pela mudança de pensamento, né? Então, vamos aproveitar, colocar em nosso coração, em nosso pensamento, a divina imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre por excelência e o nosso amigo de todas as horas. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre em nossas ações diárias o amor, a fraternidade, o perdão, como forma de reajuste às leis de Deus e aos nossos irmãos, em especial a cada um deles que aguarda o nosso perdão. Reconhecendo, Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos sempre, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem em auxílio aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu vou aproveitar esse momento antes de anunciar a palestrante. Vocês perceberam que houve uma mudança muito grande da nossa temperatura, uma queda de temperatura grande, né? Em alguns lugares aqui de Santos, chegou a 11 graus, é muito frio. Principalmente para aquelas pessoas que moram em situações um pouco difíceis ou um tanto difíceis, né?
Então, aqueles que puderem colaborar com a nossa casa, porque eles vêm aqui na nossa casa procurar um tênis, um agasalho, uma calça de moletom, né? Eles têm a oportunidade de tomar banho aqui também, um chuveiro de água quente. Então, nós necessitamos de sabonete. O sabonete nunca é entregue inteiro para eles. Nós dividimos em 3, 4 pedaços para que mais pessoas possam também ser beneficiadas. Nós também temos os enxovaizinhos para os bebês, para as mãezinhas que vêm aqui. Muitas delas já chegam aqui no último momento. Chegam aqui como o último porto seguro em que elas esperam receber esse auxílio para a criança que já está para nascer. Então, às vezes a pessoa não tem condições de comprar um cobertorzinho, uma roupinha. Mas se você tem habilidade de fazer um crochê, se você tem habilidade de fazer um tricô, e você tem lá em casa um sapatinho, uma luvinha, uma touquinha, é muito bem aceito também. Porque o pouquinho de cada um, nós juntamos e montamos um enxovalzinho. Tá bom? Então, agradeço sempre a compreensão de vocês, o auxílio que todos vocês dão a essa casa. E aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, que puderem também colaborar com a nossa casa, nós também agradecemos. A palestrante da noite, a Margarete Magalhães, ela já é nossa conhecida, é nossa amiga. Ela tem um trabalho também referencial com as mães, com as crianças. Ela é palestrante também e está sempre auxiliando em nossa casa. E ela é fruto daqui, dessa casa. Ela foi criada aqui dentro, né, Margarete? Então, vejam como, desde a infância, quando já são preparados, como eles chegam na idade adulta, valorizando o ser humano e prestando auxílio aos nossos irmãos. E a palestra de hoje é sobre água fluidificada. Então, quando vocês sobem para tomar o passe, antes vocês pegam um copinho de água lá, que é da água fluidificada, que a Margarete vai estar falando hoje sobre essa água, qual a importância e como ela é preparada. Bom, uma boa palestra a todos vocês. Vamos, Margarete? Olha. Boa noite. Bom, como a Margarete falou, vamos conversar aí um pouquinho sobre água energizada. A água, a gente fala assim na casa espírita, água fluidificada, água energizada, porque na época de Kardec não se falava em energia, falava-se em fluidos. Foi ele que trouxe uma pesquisa aí, a partir de Mesmer sobre os fluidos. E depois, mais para frente, com a Segunda Guerra, já se começou a falar das energias. Então, hoje a gente tem água energizada, que é a mesma coisa que água fluidificada. Então, o que é uma água energizada? É aquela água que recebeu ação magnética. Ação magnética é a ação de um encarnado. Ou espiritual, que é a ação de um desencarnado. E aí ela vai adquirir propriedades especiais e que vai beneficiar aquela pessoa que vai utilizar-se da água. É um recurso dado pela espiritualidade e que qualquer um de nós pode usufruir desse recurso. Como ocorre a energização da água? Tem a fluidificação magnética, que tem o encarnado aí, tem a fluidificação espiritual, que é feita pelo plano espiritual. Você pode colocar todas as noites, lá na cabeceirinha da sua cama, um copo de água, e pedir aos benfeitores espirituais que durante a noite depositem naquela água o remédio que você está precisando. E aí a gente vai ter aí uma fluidificação espiritual. E a fluidificação mista, que é de encarnados e desencarnados.
Eu acredito que mesmo quando é só magnética de encarnado, a gente sempre tem a assistência do plano espiritual, né? Então sempre vai estar ocorrendo as duas. Onde ela pode ser energizada? Na casa espírita, na residência, no trabalho, no hospital, na rua, qualquer lugar que a gente tenha condição de fazer uma oração, a gente pode energizar uma água. Então, essa água, às vezes você está lá no seu trabalho e às vezes o ambiente está pesado, está denso. Você coloca o copinho de água lá na mesinha que você trabalha ou no canto, algum lugar que você acha que há essa possibilidade, você pede que aquela água absorva as energias densas, pesadas daquele ambiente. Depois você pega aquele copo, final do dia, e joga na água corrente. Ou você coloca aquela água e pede que os bons espíritos derramem energias boas, para que você possa absorver uma energia melhor e estar em melhores condições dentro do seu trabalho. Ela pode fazer as duas funções. Tá? Quem pode energizar a água? Qualquer um de nós. Uma vez um morador de rua, que a gente faz trabalho com morador de rua à noite, todos os dias, né? E um morador perguntou para a gente se podia colocar energia na água. Que a gente comentou, né? Ele estava não estava muito bom de saúde, e a gente ofereceu a água e pediu para ele fazer uma oração. Ele falou assim, mas pode ser aqui na rua? Eu falei, pode. Sua água está limpinha, você pode fazer aqui na rua sim. Então, se eu tiver minha água limpa, eu posso estar sempre fazendo? Eu falei, pode. Então, não tem um lugar específico. Tá? Qualquer um de nós pode fazer isso, não precisa estar frequentando um grupo religioso, não precisa ser espírita, não. Qualquer pessoa pode usar o seu próprio magnetismo e fluidificar a sua água, tá? Como que eu faço isso? Um bom pensamento, mais a ação da vontade e mais uma oração sincera. São os 3 elementos necessários para fazer a fluidificação da água. Por quê? A hora que eu tenho um bom pensamento, eu me conecto com a espiritualidade, os benfeitores queridos, através da oração me religo com eles, saio do ambiente externo e pela ação da vontade, que é a potência da alma, porque eu tenho que agir, então eu coloco ali quais são os meus propósitos e estendo a minha mãozinha ou faço mentalmente e fluidifico a água naquele espaço, tá? Os benfeitores espirituais vêm ao nosso auxílio, manipulam os fluidos necessários para a energização, porque a água permite isso, mudando o quê? As suas propriedades. Simples, não tem nada de difícil aí. Então, no livro Segue-me, de Emmanuel, Psicografia do Chico, ele diz assim, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Ah, mas eu posso energizar minha comida? Pode. Eu posso energizar um suco que eu tomo? Um chá? Posso. Você pode, tá? E deve, porque é um alimento que você vai ingerir, é importante que você faça uma oração para a ingestão daquele alimento. Agora, para medicamento do plano espiritual, tem que ser água. Tá? É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, em processo invisível aos olhos mortais. Então, a água, ela é receptiva, ela é mais receptiva do que qualquer outro líquido, tá? Porque é fácil fazer
a modificação das moléculas. O chá, um leite, já tem um processo acontecendo aí. Mas a gente também envia uma vibração, porque é algo que você vai ingerir. Vai saber quem fez, quem preparou, como é que estava o padrão mental, e isso pode prejudicar também o alimento e a gente tem uma indisposição por causa disso. Então, para onde ela é indicada? Ela é indicada para energização de uso geral. Então, a gente sai daqui, a gente vai até ali, tem uma água, você escolhe um copinho, pega aquela água. Geralmente, essa água, ela é para equilíbrio, harmonia geral, ela trata você como um todo. Tá? Ela pode ser usada para energizar uma pessoa só. Aí ela é específica. O medicamento vai direto para aquela pessoa. Ok? Para uso externo, a gente pode aplicar em doenças de pele, feridas, erisipelas, queimaduras, moléstias dos olhos. Você pode empregar isso. Eu já devo ter contado essa história aqui, porque essa palestra eu já fiz, acho que em 2024, aí me pediram para refazer, tá? Então, eu vou contar o mesmo caso, para quem não escutou, escuta agora. A minha mãe, ela tinha umas feridas na perna, quando ela tinha uns 8 anos de idade. E aí ela passou numa consulta, numa casa espírita. E receitaram para minha avó, né, que era mãe, utilizar a água fluidificada. E aí minha mãe passou no médico, e o médico deu uma pomada para ela passar. Só que naquela época, a minha avó não tinha dinheiro para comprar pomada. Então não ia dar para passar pomada. E aí na consulta do centro ensinaram que ela fizesse compressas com a água fluidificada e fizesse oração. Minha mãe tinha 8 anos. E a minha mãe fez. Junto com a minha avó, faziam a oração e aplicavam as compressas de água. Não usaram a pomada. Em 3 meses, a ferida fechou. Então, é a fé, a vontade, a oração sincera, né? E ela era uma criança ainda. 8 anos é uma criança. Mas a vontade dela de ficar boa ajudou aí no processo, tá bom? Para evasão de energias nas pessoas, para estados nervosos, dores, desgastes causados por processos obsessivos, debilidades por enfermidades físicas, tá? A gente tem também uma conhecida, que ela teve um AVC. E esse AVC afetou a parte do equilíbrio dela e da visão. Mas ela, todas as noites, ela coloca o copinho de água dela e faz as suas orações. Ela está praticamente sem sequelas nenhuma. Tá? Ela diz que sente a presença da espiritualidade energizando a água dela. Então, a fé dela, a vontade, o bom pensamento de melhorar, ela está conseguindo vencer essa dificuldade que ela teve. Bom, como é um remédio, não devemos abusar da sua utilização, nem empregá-la de forma indiscriminada. Né? Uma vez um conhecido, ele passou num atendimento fraterno e foi receitado água fluidificada, e era para ele tomar constantemente. Aí ele perguntou, eu posso comprar um galão de 5 litros? Eu já ir tomando toda vez que eu tiver sede? Não funciona assim, tá? É um remédio. Remédio tem horas para tomar, né? Toma de manhã, antes do almoço, no finalzinho da tarde, né? Antes de dormir, renova, né? Então é assim, não pode, você não pega um remédio que vai ficar bom, vai abrir o vidro e vai tomar ele todo, né? Não pode. Bom, no livro Consolador, na questão 103, Emmanuel dá uma explicação aí, tá? No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito para outro enfermo?
Então, você fez uma água fluidificada destinada para alguém. A outra pessoa pode tomá-la? Qual é a resposta? A água pode ser fluidificada de modo geral. Tudo bem, o que acontece aqui? Em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso é conveniente que o uso seja pessoal. Eu lembro de uma situação em que eram colocadas várias garrafas de água e as pessoas punham o nome na garrafa de água. E depois faziam o tratamento da fluidificação. E às vezes tinha gente que não olhava o seu nome direito e carregava a água do outro. E tomava. Não pode. Não é conveniente. Porque se ela está específica com o nome, é para aquela pessoa. Então a espiritualidade veio, atendeu a necessidade daquela pessoa e colocou lá o medicamento que era necessário. Tá bom? Essa é a ação da água energizada. Ela é metabolizada pelo organismo, que vai absorver as quintessências que vão atuar no perispírito, que é o corpo espiritual, como um medicamento homeopático. Então, ela vai atuar nos campos energéticos. Ok? Como deve ser o recipiente da água? O vasilhame, limpo, livre de impurezas, pode estar aberto ou fechado. É conveniente deixar fechado para não entrar impurezas. Tinha antigamente, né? Aqui mesmo, né? Há muitos anos atrás, a gente tinha que ficar com a garrafa aberta. Porque senão diziam que os espíritos não podiam energizar a água com ela tampada. E a gente sabe que para os espíritos superiores, os benfeitores, a matéria não é obstáculo. Até coloquei aqui, tá? Não é obstáculo. Então, se você deixar um copo de água 1 ou 2 dias aberto, quando você for ver, ele está cheio de poeira. Então, a gente tampa por questão de higiene, tá? A temperatura da água, ambiente. Ah, mas está calor. É ambiente. Porque ela está dentro do padrão ambiental daquela situação. Se você colocar na geladeira, a água muda. As moléculas mudam. Se você esquentar demais a água, as moléculas também mudam. Na temperatura ambiente, ela tá se modificando ali, mas no padrão normal do ambiente. Então, não está sofrendo a alteração que a gente imagina, tá? No livro Nosso Lar, no capítulo 10, alguém já leu Nosso Lar? Existe lá um capítulo chamado No Bosque das Águas, né? O Bosque das Águas é uma área lá de Nosso Lar, em que os amantes apaixonados vão para lá e tecem juras de amor para reencarnar aqui, né, e se amarem aqui. Mas muitas vezes esquece, vem para cá e não se amam, tá? Mas lá eles se encontram no Bosque das Águas. Então, é um recanto assim romântico no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar, tá? Além da energia do bosque, né? E lá, nesse capítulo, ele fala muito sobre a água, a importância da água. Então, ele diz assim, a água como fluido criador. Lá, a água não é como a nossa, líquida. Ela já tem uma característica fluídica. Por isso que fala do caldinho, né? O caldinho é dessa água fluídica. Então, a água como fluido criador absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Então, a água que está lá no nosso lar, que a gente bebe, que a gente toma banho, que vem na nossa torneira, que está no nosso filtro, aquela que a gente vai ingerir,
que a gente vai absorver, ela traz as características das pessoas, do campo mental das pessoas que moram naquele lar. Então, a gente precisa ter cuidado com a água. Então, você vai tomar água, faz uma boa vibração. Porque a água, ela tem esse poder de absorver. Então, ela absorve no local de trabalho, nos ambientes onde a gente está. Por isso que ela é o elemento mais receptivo que a gente tem. Por isso que a espiritualidade usa a água para fazer as energizações. Agora, a água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. A água que corre no mar, nos rios, nos oceanos, ela está captando as energias mentais dos locais. Vocês imaginam assim uma água no oceano, no mar, próximo de um ambiente violento, de guerra? Ela está absorvendo. Ela está ajudando na limpeza, mas ela absorve. E às vezes ela volta, ela leva e traz. Você joga lixo no mar, vai, depois ele traz de volta, porque não pertence. Então a água no mundo, ela também está absorvendo os nossos padrões mentais. Assim como dentro de casa. Então, quando você faz o seu evangelho no lar, você pede energias para a água que entra no edifício onde você mora, que vai abastecer cada lar, cada apartamento onde você mora, da caixa que vai entrar dentro da sua casa, porque essa água também precisa da energização. Aí ele diz assim: será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, água em movimento. Sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas também constituirá igualmente um recurso da providência divina, absorvendo amarguras, ansiedades, ódios dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Então, lá na nossa casa, a gente tem uma água em movimento, o chuveiro. Todo mundo tem chuveiro. Quando você vai tomar seu banho, aquela água está em movimento. Faz uma oração, um bom pensamento, pede que aquela água lave todas as energias densas, pesadas que você traz. Às vezes você não vem da rua, do trabalho, aí você vai para o chuveiro, toma um banho, você fica renovado, porque a água é em movimento, ela faz esse trabalho. Ela limpa, ela purifica. Quando você está com a casa suja, você não joga a água não fica em movimento, você não limpa, não lava, a casa não muda o padrão? Muda o padrão. Né? Então, são recursos que a gente tem. Isso é André Luiz, né, falando para o Chico. Masaru Emoto tem uma pesquisa científica sobre a água, né? As mensagens da água. Mais de 70% do corpo humano é composto de água. Então, nós temos uma água em movimento no corpo. Pelo sangue, os fluidos do nosso corpo. Está correndo essa água. Então, ela também absorve os nossos padrões mentais. Então, ele tirou algumas
fotos, imagens, né, das pesquisas que ele fez. E as moléculas da água, quando elas eram estimuladas, a energia do amor, do obrigado, do apoio, de músicas elevadas, de boa conversação, as moléculas da água pareciam, elas se agrupavam formando esses cristais. Quando ele expunha isso a músicas densas, pesadas, as pessoas que discutiam, que tinham uma ambientação muito grosseira, as moléculas da água se comportavam assim, totalmente disformes, porque ela é um fluido criador e absorve as energias dos ambientes onde ela se encontra. Então, a água está absorvendo ódio, palavras de insulto, maldição. Então, ela está absorvendo tudo. Você traz uma água para fluidificar na casa espírita, tá? Aí, eu tenho que congelar aqui, né? Traz uma água para fluidificar na casa espírita. Aí, você fluidificou a água. Aí, você sai na rua, pega o seu carro, alguém dá uma fechada, você já resmunga, já reclama, a água já recebeu a influência. É rápido. Tá? Vamos lá. Emmanuel também, no mesmo livro, Segue-me, diz assim: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução das tuas necessidades fisiopsíquicas, nos problemas de saúde, no equilíbrio dos companheiros, coloca lá o teu recipiente de água cristalina à frente das tuas orações, espera e confia. A água é um dos grandes recursos usados no mundo espiritual. A água, a oração, o passe. E a gente tem esses recursos aqui. Foi deixado para a gente. Lá em nosso lar, quando a água chega, elas são canalizadas, tem uma central de abastecimento, de limpeza das águas. Então, o Ministério da União Divina, eles, como são os espíritos mais elevados, eles energizam aquela água. E aquela água vai abastecer a colônia toda. Depois que ela sai totalmente energizada, fluidificada, ela corre por um oceano no mundo espiritual. É o Rio Azul. E ela vai beneficiar para onde ela vai. Então ela chega, vem com energia, eles tratam ali, e aquela água é usada, depois ela é levada e vai beneficiar outros lugares. Então, vamos dizer assim, é um cuidado muito grande com esse elemento chamado água. Porque a água, gente, ela não é daqui. O homem quer tomar conta da água, né? Dizendo que a água vai acabar no mundo. Só se a gente acabar com a água, né? Porque antes da gente vir para cá, reencarnar o ser humano, a espécie humana, a água já estava aqui. Então ela foi trazida para cá pelos benfeitores espirituais, pelos co-criadores desse planeta Terra, junto com a equipe de Jesus. Então eles foram trabalhando o planeta, dando condições para os resfriamentos, para que a água pudesse fazer o seu papel aqui. Então, o homem não é o dono da água. O homem acha que ele é dono de tudo aqui, mas ele não é. Então, esse elemento, ele é primordial no universo. E é um recurso que a gente tem. Ok? Acho que acabou, né? Acabou aqui. Esse é meu YouTube, tá, gente? Se alguém quiser se interessar. Aí eu vou voltar aqui que eu esqueci de um negócio. Ele diz aqui, ó,
que quando a gente coloca água para energizar, a espiritualidade vai lá e deposita o orvalho de luz, beneficiando a nossa água. Então, que a gente tenha o recurso de usar esse elemento para a nossa vida. Porque isso é benéfico para a nossa estrutura física, mental, emocional, espiritual. Então, a gente tem que usar isso constantemente. Vai tomar seu remedinho, usa água fluidificada, faz uma oração ali. Então, são elementos que a gente tem e que a gente precisa usar. Tá? Então, a água é isso, o básico da água é isso. Né? Ela é fluido criador, ela absorve as nossas energias, ela absorve aquilo que a gente está empregando, e é um elemento dado pela espiritualidade para o nosso dia a dia. Tá bom? Alguém já usa água fluidificada aqui? Já? Muito bom. Né? Quem não usa, confia e comece a usar. E vai começar a sentir os efeitos. É que o problema é que a gente quer efeito imediato, né? A gente quer solução para agora. E isso é um tempo. Tá? É um tempo, tem a persistência, a força de vontade. Né? A gente tem que ir exercitando isso. Né? A perseverança, a gente quer já a solução para amanhã, né? Às vezes as pessoas têm filhos, têm crianças pequenas, né? Usa o recurso da água, né? Põe a aguinha lá, faz a oração, dá às vezes uma colherzinha para a criança ir tomando, aquele remedinho do plano espiritual, coloca uma música tranquila, suave, para aquela criança ir se acalmando. Faz um evangelho no espaço onde ela dorme, porque isso também vai ajudar as entidades que estão ali, porque até os 7 anos, mais ou menos, a criança, ela está vinculada ainda muito ao passado, ainda não se completou a sua reencarnação. Então ela vive muito mais ligado ao passado. Né, aos amigos espirituais do passado, as influências do ambiente, as influências que os pais trazem, às vezes do trabalho, de tudo isso. E como são mais frágeis, captam com mais facilidade. Então, usa o recurso da água. Né, porque os médicos dizem que não pode dar água para criança quando é bebezinho, né? Mas a água fluidificada, gente, é recurso da espiritualidade. Não é um pouquinho que vai prejudicar a criança, né? Então, vai ajudando. Também faz no leite, coloca energia ali para ela tomar, aquilo ser auxiliado, né? É diferente da água, mas os benefícios vão. Então, a gente precisa usar todos os recursos que a espiritualidade nos dá, que nos beneficia, tá bom? Esse aqui é meu YouTube, Margarete Magalhães, tracinho 3012. Se alguém quiser entrar lá, assistir alguma palestra, já tenho essa palestra lá. Tem algumas do nosso lar que eu estou colocando também. Fiquem à vontade, tá bom? Obrigado pela paciência de estarem aí, de me ouvirem. Gratidão mais uma vez pela casa, pela acolhida e pela confiança, tá bom? Gratidão.